Evangelho de João. E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. E estou aqui feliz demais porque eu comecei um projeto já tem um tempinho, um projeto chamado 1189 Semanas. E toda semana eu apresento aqui um capítulo de um livro da Bíblia. E aí eu comecei com o Evangelho de Mateus, depois Marcos, finalizamos Lucas e agora vamos dar início ao Evangelho de João. Que bênção, que maravilha! Espero que você acompanhe. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de todas essas playlists que você pode ter acesso a todos os capítulos desses livros que eu falei. E agora vou começar aqui falando sobre o Evangelho de João e sempre o primeiro vídeo é uma introdução. Então eu queria te pedir que você fique firme aí, não desista de assistir, tá bom? Assista até o final. Já aproveita, deixa sua inscrição se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, compartilha, comenta se quiser. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, da igreja e tal. Sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente escuta da palavra de Deus, mais nossa fé vai sendo fortalecida e mais nós vamos compreendendo a obra da salvação, a obra de Cristo. E os evangelhos, eles têm essa beleza, porque evangelho significa boas notícias. Então, no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos a boa notícia. Foram discípulos ou então pessoas muito próximas que eram testemunhas oculares. Não só elas, mas também elas buscaram em outras pessoas informações detalhadas a respeito do que Jesus fez, como foi o nascimento de Jesus. Então, essas pessoas, elas capacitadas pelo Espírito Santo, elas também se prontificaram a se preparar para transmitir, para escrever tudo quanto Jesus viveu aqui e tudo quanto era importante de ser escrito para nós. Então nós somos privilegiados porque nós podemos pegar a Bíblia, né, a palavra de Deus, e abrir e ler e examinar e ver o que pessoas muito próximas dos fatos ou vivendo os fatos puderam escrever para a gente. E os evangelhos, há uma confiabilidade muito grande neles, e aqui a crítica textual, que é uma ciência que estuda exatamente isso, nós podemos ver como são textos confiáveis. Foram os evangelhos, por exemplo, começaram a ser escritos no ano 45, ali depois de Cristo, depois da sua ressurreição, até o ano 98, mais ou menos, 95, que foi quando João escreveu o último dos evangelhos. Então, assim, quando eles escreveram, pessoas que conviveram com Jesus, que viram os fatos, leram e falaram, realmente, é isso mesmo. Nós vimos isso daqui. Nós testificamos, aprovamos isso daqui, porque existia um número muito grande de testemunhas oculares que, ao lerem o texto, falaram, foi isso mesmo, porque eu estava lá, eu vi isso acontecendo. Então o primeiro evangelho, que é o de Mateus, ele se parece muito com Mateus. Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos. São classificados como evangelhos sinóticos, porque eles falam entre si, eles parecem muito, há algumas diferenças devido a quem escreveu tem um propósito com relação à sua escrita, então por conta disso há uma certa diferença, mas eles são muito parecidos. E João, ele é bem diferente dos evangelhos, porque é uma outra temática, um outro propósito, mas Mateus, Marcos e Lucas são muito próximos, onde o autor, ele às vezes escreve de um ângulo um pouco diferente, mas tem muita coisa próxima. Esses evangelhos, eles foram escritos na língua grega, porque o grego era a língua oficial, né? Apesar de se falar aramaico, hebraico, e terem outros povos ali naquela região do Oriente Médio, da Europa,
que interagiam, mas nós sabemos que o contexto histórico é envolvido do domínio romano, então Roma é que domina politicamente, militarmente, mas a língua grega é a língua oficial do império e todos são alcançados através dessa língua, e por isso que esses homens sabiamente escolheram escrever em grego para que mais pessoas pudessem ter acesso a esses livros, a esses relatos e ouvirem a respeito da boa notícia de que todas as promessas estavam sendo cumpridas em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus, ele veio ao mundo e ele é o Filho de Deus. Então, Mateus apresenta Jesus como Messias. Então, nós já vimos sobre isso, você pode ir lá para você assistir a introdução e todos os vídeos que nós fizemos, mas só uma abordagem aqui muito rápida. Nós vemos que Mateus ele escreve com esse pensamento de Jesus como Messias, e esse Messias para os judeus. Então Mateus ele escreve profecias, ele fala de determinadas maneiras, e ele não dá muita explicação para os não judeus, mas o judeu que lia compreendia de cara, porque Mateus estava escrevendo para os judeus, apresentando Jesus como Messias. Já em Marcos ele é um evangelho mais simples, uma escrita mais simples, mas ele apresenta Jesus como servo sofredor. E Marcos tem como seu público-alvo os romanos. Então a maneira que Marcos escreve é para os romanos. E é nessa visão mais simples, apresentando Jesus como servo sofredor. Lucas, que nós acabamos de estudar esse livro, né? Lucas, ele é um historiador. Ele é um médico, né? Nós sabemos que Lucas foi um médico, mas ele tinha essa perspectiva, ele foi, quem sabe, o primeiro historiador a apresentar os fatos de forma muito detalhada. Ele estudou, ele foi atrás de outras pessoas, ele esteve com Jesus, mas ele também foi atrás de outras pessoas para saber de detalhes, de histórias a respeito de Jesus, e ele escreve com esse propósito de mostrar Jesus, e o propósito é Jesus, o homem perfeito. Então ele apresenta Jesus como nosso Salvador e como esse homem perfeito. E ele escreve ali para Teófilo, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, mas com a visão também até chegar a nós, com certeza. E agora nós chegamos ao Evangelho de João, que é diferente desses outros evangelhos. O autor, ele tinha um desejo, né? A mentalidade dele era apresentar Jesus como o verbo entre nós. O verbo se fez carne. Então, o Evangelho de João é um evangelho denso, filosoficamente e teologicamente. João, ele trata sobre a perspectiva de apresentar Jesus, que é Deus. Essa é a visão de João, apresentar Jesus, que é Deus. Então, ele escreve ali no ano mais ou menos 95, como eu falei, ele foi um dos últimos a escrever. E João, ele foi discípulo de Jesus, ele conviveu com Jesus. Jesus, quando chamou João tinha ali entre 15 e 16 anos, ele era bem novo. Às vezes a gente vê alguns quadros, às vezes a gente vê algumas gravuras mostrando João ali, mostrando na realidade os discípulos, sempre assim mais velhos e tudo. Mas é interessante saber que quando Jesus chama João, ele era novo, ele era adolescente, entrando ali na juventude com seus 15, 16 anos. E ele foi um discípulo mais próximo de Jesus. A gente vê que ele tinha um relacionamento muito próximo, uma amizade muito grande. Quando Jesus ele sobe ao monte para se transfigurar, quando Jesus foi para o jardim orar, em momentos assim cruciais e muito íntimos, João era aquele que era chamado para mais perto. Na última ceia, João ele se coloca ali, ele deita, né, sobre Jesus, sobre o ombro de Jesus. Então ele tinha muito afetuoso, muito amoroso, e depois ele demonstra isso em seu ministério, nas suas cartas, né? Quando ele vai escrever, ele fala filhinhos. Então, ele sempre muito afetuoso, e ele escreveu o livro de Apocalipse
na ilha de Patmos, ele estava lá já idoso, ele foi também perseguido, ele também sofreu fisicamente aí por seguir a Jesus, ele foi, como se fala, gente, sofreu violência, tem um nome, né, eu esqueci, mas ele sofreu violência, torturado, ele foi torturado por amor a Cristo, e ele morre depois, né, falam de causas naturais, mas já bem idoso e também já com o corpo bem debilitado, mas ele foi esse discípulo do amor, e ele escreve esse livro, o Evangelho de João, tendo isso em mente, apresentar Jesus como Deus, como o verbo que se fez carne, como Logos. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Jesus é o sustentador do universo. Ele sempre existiu, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Então, João, a perspectiva de João é essa. E, por exemplo, nós vamos observar que João não dá muita ênfase nos milagres. Ele apresenta 7, e ele apresenta como sinais. 7 sinais. Por que sinais? Porque João está em mente de mostrar que os atos de Jesus foram sinais, foram como setas, como manifestações para mostrar, este que está entre nós não é um homem qualquer, ele é Deus encarnado, que fez milagres, mostrando fisicamente, materialmente entre nós, de que ele é Deus, que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre a vida, sobre a morte, sobre os seres humanos, sobre tudo. Então, ele demonstra como sinais, apresentando Deus, Jesus como Deus, Deus encarnado entre nós. E aí, outra coisa que João nos apresenta são os 7 eu sou, que é uma parte muito importante na apresentação acerca de Jesus. E o foco de João são os diálogos. Por exemplo, Marcos, ele mostra muitas ações de Jesus, o Evangelho de Marcos. Ação. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus, assim, muito ativo, né? Então, essa é a perspectiva de Marcos, mostrando um Jesus que faz milagres, Jesus que anda muito pela região da Galileia, Samaria, Jesus andando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus ações. Já o Evangelho de João, nós vamos ver diálogos. Jesus conversando com Nicodemos, Jesus conversando com aquela mulher no tanque de Samaria, Jesus conversando com aquele homem no tanque esqueci, Siloé. Então, os diálogos de Jesus. Nós vemos Jesus dialogando, e como eu disse no início, esse é um tratado robusto, filosófico e teologicamente, porque nós vemos Jesus conversando, dialogando com os fariseus, com os saduceus, e aí Jesus tratando, mostrando para eles sua robustez teológica, seu embasamento teórico, poderemos dizer assim, firmado nos profetas, firmado nos salmos, firmado na lei de Moisés. Então, e aqui eu estou tentando resumir, né, o Antigo Testamento, Jesus demonstrando em palavras poderosas que ele é o verbo de Deus, e que o Antigo Testamento todo, né, os profetas, a lei, os salmos, os livros poéticos, todos eles apontavam para Jesus, e Jesus fala agora aqui, eu estou aqui, eu sou o verbo encarnado. Então nós vemos esses diálogos. E por fim, para finalizar esse vídeo, eu quero falar que no livro de João nós vemos os 7 eu sou. Essa palavra eu sou, ela é muito significativa, porque quando Deus aparece para Moisés, quando Deus aparece para Abraão, quando Deus aparece para Jacó, os patriarcas, ele se apresenta como eu sou. E aí esse eu sou é o nome impronunciável de Deus para os judeus. É o nome, Deus se apresenta quem ele é. E aí Jesus é apresentado no Evangelho de João como eu sou, e mostra Jesus dizendo 7 vezes que ele é. Jesus apresenta 7 vezes o eu sou. O apóstolo João escreveu seu evangelho para que crêssemos.
E isso tá assim, mais que explicado em João, capítulo 20, versículo 31, que fala assim: que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tivéssemos vida em seu nome. Então, por que João escreve esse livro? Para que nós víssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tivéssemos vida em seu nome. Então, João apresenta esses 7 eu sou. O primeiro eu sou, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Depois Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Depois Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. 4, Jesus diz, eu sou o bom pastor. 5, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim, 7, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Que livro fantástico! Como eu estou empolgada para ler, como eu estou empolgada para estudar. E eu quero convidar você a não perder nenhuma semana aqui. E aí na sua casa, você leia o Evangelho de João. Medite nessa palavra. Rumine essa palavra em seu coração. Porque nela nós vamos ver que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Através disso nós vamos crer em Jesus e teremos vida e vida verdadeira. Então, eu convido você, medite na palavra de Deus, acompanhe esta mensagem preciosa descrita no Evangelho de João, tá bom? Obrigada por você me acompanhar até aqui, agradeço mesmo, um forte abraço e até semana que vem com João capítulo 1.